Fala pessoal, tudo bem? Júlio Cavalcante aqui falando. E agora nós vamos tratar sobre um assunto muito importante, que é a questão da mentalidade. Bom, pessoal, é muito importante esse tema e também vai ser um pouco cansativo, um pouco maçante, porque eu vou tratar de um assunto histórico e assunto história acaba remetendo a um pouco ser cansativo, mas ao mesmo tempo vai ser muito importante você saber disso, porque você vai entender um pouco da configuração da mente das pessoas, que é o famoso mindset. Por que as pessoas pensam assim? Por que elas agem assim? Por que todo mundo faz as mesmas coisas padronizadas? Acorda cedo, pega ônibus lotado, é a mesma rotina, né? Por que isso foi adotado? Por que esse tipo de configuração? Por que as pessoas não empreendem? Por que elas têm medo de empreender? Tudo isso faz parte de uma configuração educacional que foi criada no fim do século XIX, século XX ali, e vai ser importante você entender sobre isso, tá? Então nós vamos falar sobre a educação do século XIX, século XX, o empregador, o empreendedor, o quadrante do sucesso, diga-me com quem tu andas, blindagem mental e o profissional de marketing multinível. Lembrando que esse vídeo não tem como objetivo fazer nenhuma crítica, diminuir ninguém, porque pensa de uma forma, pensa de outra. Nós estamos aqui mostrando os fatos reais, históricos, coisas que a escola não contou para muitas pessoas. São assuntos um pouco polêmicos, mas eu quero que você entenda qual que é o meu real objetivo, é mostrar para vocês a verdade, como que isso foi programado na nossa cabeça e qual o resultado que isso gera nas pessoas, tá? Vamos lá, vamos falar um pouco da educação do século XIX, o século XX. Para poder falar sobre a educação, nós temos que falar um pouco sobre a escravidão. É muito importante nós entendermos esse contexto da escravidão e tirar alguns paradigmas a respeito desse assunto. A primeira coisa que nós temos que entender é que no fim da escravidão já não havia só escravos negros, tá? Já acontecia uma miscigenação. O Brasil foi colonizado em 1500. 1500 a 1888, nós estamos falando mais de 300 anos. 300 anos são mais de 3 gerações. Então você imagina que o contato com os brancos, com os portugueses ali foi muito grande, né? Então já não havia só negro escravo. A pessoa era branca, com os traços de negro, já nascia escravo naquela ocasião. E nesse processo também tinha alguns tratados onde o negro tinha que trabalhar até tanto tempo, ele poderia ser livre. Então nesse contexto já havia nessa história muitos negros em destaque na ocasião, com posições importantíssimas na sociedade. Então é importante nós entendermos que já havia isso, já havia esse conceito de liberdade entre alguns negros. Mas, de fato, a liberdade aconteceu em 1888, né, onde houve a libertação da escravidão, onde foi abolida de fato a escravidão. Aí agora nós vamos lidar com um tema polêmico. Até então foi história, mas agora um tema polêmico. A grande pergunta é: o que vocês acham que aconteceu com esses escravos depois que eles foram libertos? Você acha que eles foram na porta das pessoas procurar emprego? Me dá um emprego para mim, para eu poder comer, ter onde dormir? Não existia isso, né? Não houve, infelizmente, não houve esse tipo de contratação profissional. Então, muitos negros sem condições, sem ter onde comer, sem ter onde morar, sem ter onde vestir, voltaram a uma condição de escravo, porque eles não tinham para onde ir. Alguns deles se concentraram em bairros periféricos, como diz a história, mas muitos não tinham onde comer, onde morar, então se submeteram ali à escravidão. Então muitos não tinham emprego, tá bom? Então essas foram as condições que muitos encontraram. Então isso foi o que aconteceu nesse período. Então a libertação de fato não aconteceu. Vamos lá, então um pouco mais à frente, então, pulando desse assunto, depois de 42 anos da libertação, olha só o que aconteceu com o mundo aqui. Depois de 42 anos da libertação, o mundo passava pela Revolução Industrial. O Brasil foi um dos últimos países a entrar nesse movimento. No século XIX já acontecia isso na Inglaterra, nos Estados Unidos, e no Brasil só foi chegar no século XX, na década de 30, a Revolução Industrial. O que aconteceu da época da libertação até esse período? Já existiam ali alguns empregos não formais, ou seja, as pessoas trabalhavam para receber o seu dinheiro, que não era salário, porque não tinha salário fixo, o seu dinheiro para poder comprar para comida, para poder comprar roupa e ter onde morar. Olha que interessante,
Antigamente, na escravidão, as pessoas elas trabalhavam, se submetiam àquela situação para poder ter aonde comer, aonde morar, o que vestir. Com essa mudança, o patrão, né, na ocasião, começou a dar o dinheiro para essas pessoas para elas comprar o que comer, onde morar e o que vestir. Ou seja, o dinheiro só mudou de mão, né? Mas as condições essenciais, básicas, continuaram a mesma. Olha que interessante. Então, com a Revolução Industrial, o mundo passou por uma mudança econômica e social muito grande. Muito grande. Foi um impacto social gigantesco. O que aconteceu nessa época? A escola adquiriu um objetivo que tem até hoje: formação de mão de obra. Esse é o objetivo das escolas. E você vai começar a entender por que a escola ainda ensina coisas inúteis para os dias de hoje, por causa do padrão estabelecido nesse período da Revolução Industrial. Então, na era Vargas, na década de 30, foram criados ali vários ministérios, mas eu quero falar de dois específicos, que são duas engrenagens da nossa sociedade, que é muito importante, que é o Ministério da Educação e do Trabalho. Essas duas engrenagens foram uma das mais importantes para que o Brasil crescesse e retomasse um crescimento econômico nesse período. Porém, como eu falei anteriormente, nesse período, da libertação até a década de 30, havia muitas pessoas sem formação alguma, sem nenhuma educação, e foi necessário formar profissionais. Pessoas que pudessem então agora exercer os maquinários, a parte mais técnica, operacional, que a Revolução Industrial exigia. Então criou-se o Ministério da Educação, que é o famoso MEC, que é com o objetivo de educar a nova sociedade para o mercado de trabalho. E depois criou-se o Ministério do Trabalho, com o objetivo de formalizar o trabalho escravo, só que com direitos. Lembra que as pessoas nesse período elas continuavam a trabalhar, só que agora para comprar o que comer, o que vestir? Agora, o Ministério do Trabalho ele veio com o objetivo de formalizar os escravos que estavam trabalhando de maneira desumana. Então começou a adotar o quê? Um salário mínimo para aquelas pessoas, direito a férias, direito a se aposentar, trabalho de 48 horas naquele período. Então foram, se não me engano, 5 direitos básicos para o trabalhador. Aquilo foi uma revolução. A pessoa não tinha mais que trabalhar 12 horas por dia, não ia receber só para poder comer o que vestir, mas iria receber um pouquinho a mais, né? Só que com a mudança da Revolução Industrial, o mercado econômico colocou mais coisas para as pessoas comprarem. Então aquele que era mínimo para as pessoas passou a continuar não sendo suficiente. E até hoje, no ano de 2019, o salário mínimo não é o suficiente. Essas são as duas engrenagens importantíssimas para você agora começar a entender os padrões de pensamento e comportamento da nossa sociedade atual. Então, na Revolução Industrial, muitas crianças, muitos pais ali então, que já estavam velhos, né, já não tinham condições de entrar numa escola, estudar, começou a colocar os seus filhos na escola, porque era um grande momento. Os seus filhos ali iriam ter uma educação e um trabalho digno agora. Eles não iam mais ser os peões ali, que iria receber só o salário mínimo, iriam ser crianças promissoras. Então, nós temos algumas frases que até hoje nós escutamos dos nossos pais, que eles ouviram dos avós, que ouviram isso dos bisavós, que é o seguinte: estude para arrumar um bom emprego. Ou seja, a condição para você arrumar um bom emprego naquela ocasião era estudar bastante, né? Estude para ser alguém na vida. Se você não estudar, você vai virar gari quando crescer. Então essas são algumas frases que foram duplicadas e repetidas na nossa cabeça durante anos, e até hoje nós falamos sobre isso. E não é bem verdade mais, né? Então nós vivemos no século XXI com uma educação do século XX. Nós vivemos uma era totalmente atrasada. E esse é o problema. O modelo de educação no século XX ainda continua no século atual. O mundo já passou pela era da informação. Nós estamos na era da economia conectada e a educação continua com os padrões do século XX. E isso dá um atraso gigantesco na nossa economia, na nossa sociedade, porque o sistema educacional não está andando conforme o mundo está andando. Olha que interessante. Então você começa a perceber que todas aquelas matérias que você aprendeu na escola, o quarteto da hipotenusa, álgebra, enfim, todas essas matérias inúteis que você fala, que você mesmo pensa, para que eu estudo sobre isso se eu nunca vou usar?
Exatamente, você nunca vai usar, porque naquela época era exigido isso. Hoje já não é mais. E ainda continua com os mesmos padrões educacionais, querendo formar pessoas diferentes. Isso não existe mais, tá? E você tem que ter uma informação, isso você pode pesquisar, nós temos a internet para isso. 80% dos empregos que existem hoje deixarão de existir até 2025, 2030. Isso é um dado alarmante. Advogados não vão mais exercer algumas funções, o mundo já mudou. Para pensar, hoje você quase nem tem mais atendentes, caixas em alguns lugares do país, você não tem mais atendente, é tudo pelo touchscreen. Então o mundo mudou. Mas nós ainda continuamos a formar pessoas que nos próximos anos vão deixar de existir as profissões, como já deixou de existir algumas outras. Então isso é muito importante. Então nós temos que começar a abrir o olho nesse sentido. E o empregado e o empreendedor? Como eu te falei, nós somos configurados, nós somos educados desde criança a procurar um emprego. Né? Nós somos educados desde criança a procurar um emprego. Nossos pais nos formaram para que a gente estude para arrumar um bom emprego. E com isso nasce alguns conceitos. O empregado, ele é uma pessoa conformada, ok? É uma pessoa conformada, ele está ali ganhando o seu salário, para ele tá bom, a situação está andando de ônibus numa condição desumana, ônibus lotado, mas tá bom, não tem como ir para outro lugar. Não tem objetivo claro de vida, por isso que aceita aquela condição, porque se ele tivesse um objetivo maior, ele iria fazer coisas diferentes. Ele procura a segurança, né? Ele tem medo de arriscar. Então nós vamos encontrar aqui algumas frases típicas dessa programação, que é o seguinte: melhor uma mão do que dois voando. Isso é um pensamento, é uma programação de pessoas que têm medo de arriscar, o medo do novo. E está ligado um pouco à segurança, será que funciona? Qualquer ideia diferente do que ele foi ensinado passa a desconfiar. Então, se for para a pessoa que ele pode ganhar dinheiro de uma outra forma, ele vai desconfiar, porque ele só foi treinado e educado para aquela situação. Como eu te falei, a escola, o sistema educacional formou mão de obra. Então, dificilmente, algumas pessoas vão quebrar o paradigma. Então, o sistema educacional ele foi voltado para criar nas pessoas esse tipo de pensamento e comportamento, de conformidade, esperar que o governo ajude, de não ter um objetivo claro na vida, não, aqui tá bom, cara, não preciso mais do que isso, né, de criar uma segurança de alguma coisa que não existe, ter medo de arriscar, medo do novo, tudo isso aqui foi uma programação desde criança que foi colocada na cabeça das pessoas. A educação liga a sua forma de pensar. E quem é o empreendedor? O empreendedor é o cara que ele é inconformado, o cara que questiona. Então se você está aqui vendo esse vídeo hoje, é que você questionou alguma coisa na sua vida que não estava muito certo. Eu, por exemplo, eu questionei. Eu falei, não acho que a vida tem que ser trabalhar, estudar, se aposentar e morrer. Porque esse é o ciclo da vida aí fora. Então o inconformado é aquele que questiona. Será que é só isso a vida? Será que eu tenho que fazer só esse padrão aqui? Eu tenho que me sujeitar ao meu patrão? Eu tenho que aceitar essa condição? Eu tenho que ganhar só isso mesmo? Então o empreendedor é o cara inconformado, que às vezes não tem informação. Né? É um cara inconformado que às vezes não tem informação. O cara que é empreendedor, ele tem um objetivo claro. Ele sabe o que ele quer para a vida dele. Ele vai atrás de um objetivo. Ele não fica só na mesma coisa. Né? E o empreendedor sabe que segurança não existe. Não existe segurança. Não existe emprego seguro. Ah, eu estou aqui no meu emprego, estou seguro. Não existe, porque se a empresa fechar, você perde o seu emprego. Não existe segurança. O empreendedor não tem medo de arriscar. Ele já sabe que ele sabe que arriscando ele vai encontrar algo diferente, ele vai encontrar algo novo. E os empreendedores gostam de desafios. Não ficam presos na mesmice. Eles gostam de encontrar coisas novas. Então esses dois são os perfis mental e comportamental do empregado e do empreendedor. Lembrando que é plenamente possível eu desenvolver uma configuração de um empregado e fazer ele virar empreendedor. Só basta o empregado ter uma coisa: estar inconformado. Só isso. Se ele estiver totalmente inconformado, é plenamente possível configurar sua mente para ser um empreendedor. Então nós vamos falar agora sobre o quadrante de sucesso. É plenamente possível. Tá? No livro Pai Rico, Pai Pobre, Robert Kiyosaki, ele fala sobre o quadrante do dinheiro. É o quadrante do sucesso. Então ele fala sobre os empregados. A maioria da sociedade se enquadra no perfil de empregado devido ao sistema de educação, devido ao sistema social. Então você pensa como empregado e age como um empregado. E algumas pessoas, elas são inconformadas, elas não aceitam isso e viram autônomas, que são ali em torno de 35% das pessoas, o autônomo. Só que qual que é a diferença? O empregado, ele trabalha para um sistema.
O autônomo é o próprio sistema. Se ele não trabalha, ele não ganha. Então, se ele ficar doente, ele vai correr sérios riscos financeiros. E o Robert Kiyosaki fala no seu livro sobre o dono de um negócio. Aqui você tem um sistema que trabalha para você, onde em torno de 4% da população faz parte, onde ela tem um sistema. Então o dono de um mercado, de um mercadinho de bairro, ele não é rico. Ele não tem um sistema, ele depende de uma única fonte de renda. Quando essa pessoa abre uma rede de supermercado, de mini mercados, ele passa a ter um sistema, porque ele não depende de uma única fonte de renda. Ele tem várias rendas fazendo com que as coisas aconteçam para ele. Se uma diminuir, ele tem uma outra para colocar no lugar. Então isso é ser dono de um sistema. E o marketing multinível se enquadra perfeitamente nisso, porque você tem uma rede de consumidores, uma rede de revendedores que se enquadram nesse perfil. Então é muito importante você entender sobre isso. E por último, nós temos os investidores, que aqui representa 1% da população. Olha que interessante os perfis aqui. E para cada perfil vai exigir um tipo de mentalidade diferente. É importante você ter sucesso e andar com pessoas de sucesso. O seu sucesso é correspondente à média das 5 pessoas com que você passa mais tempo. E aí nós vamos entrar naquele quesito de ser influenciado. Você, querendo ou não, você é influenciado direta e indiretamente pelas pessoas com quem você anda, com quem você conversa, com quem você passa mais tempo. Então nós somos influenciados diretamente. Então quando nós pensamos em emprego, nós temos alguns amigos ali que também pensam em emprego. Quando nós pensamos em empreender, nós temos ali alguns amigos que pensam também em empreender. Então é importante você começar a partir de hoje, filtrar melhor as informações com que você lida diariamente. E entender que tudo isso faz parte de uma programação mental que as pessoas foram colocadas desde o século XX a acreditar que é assim que as coisas funcionam. Legal? Blindagem mental. É muito importante nesse negócio que você acaba de iniciar, você vai encontrar alguns desafios pessoais, né? Você vai ouvir muitos nãos, primeiro da sua família e amigos, certeza. Por que você vai ouvir muitos nãos? Lembra do padrão mental que as pessoas estão acostumadas? Né? Elas vão achar que esse negócio é muito arriscado, que você deve arrumar um emprego, não deve fazer esse negócio, você vai se prejudicar. Conheci fulano que fez e não deu certo. Né? Então, não se preocupe com isso. O mais importante é você focar nos sims que vai acontecer. Pode acontecer de você ter uma perda temporária de estima social. Ou seja, aqueles seus amigos que pensam em emprego, em segurança, pode ser que você perca algumas amizades. Não é o ideal, mas por você começar a pensar e falar coisas diferentes, você já vai sair fora do padrão, você vai sair fora da caixa. Então algumas pessoas não vão gostar mais da sua conversa, não vão gostar mais daquilo que você fala, daquilo que você está vendo para o seu futuro, e elas vão se sentir desmerecidas com a sua forma de pensar e não vão querer você por perto. É normal, tá? Nem todos os cadastros que vão ser feitos vão ser bem feitos. E não tente entender o porquê. Às vezes você vai cadastrar uma pessoa e vai achar que aquela pessoa vai fazer o trabalho e ela não vai fazer o trabalho. Você vai depositar toda a confiança, aquela pessoa ali acha que vai vingar. E ela não vai vingar. Ela vai parar por vários motivos e você não deve entender o porquê. Cada um tem o seu motivo. Apenas faça a sua parte, tá? Os amigos e familiares vão tentar te proteger do negócio, porque eles não conhecem. Eles não têm o conhecimento que você está tendo agora. Então eles vão te proteger para que você não tenha uma frustração. Né? Então, não faça isso, você vai se machucar, você vai se prejudicar. Não dê ouvidos a essas pessoas porque, infelizmente, elas não têm aquilo que você tem hoje, essa informação. Elas não estão vendo o que você está vendo, elas não estão ouvindo o que você está ouvindo. É normal que você também marque alguns planos e leve alguns bolos, ou seja, as pessoas não vão aparecer. Também é normal, faz parte. Você vai ouvir alguns deboches. Tranquilo também, fique tranquilo, tá? Lá vai o empreendedor, lá vai o empresário, lá vai o vendedor de perfume, né? Normal. Lembre-se, você está saindo do padrão da maioria. E a maioria não gosta disso, tá? E às vezes o seu cônjuge, ele precisa estar mais próximo de você. Às vezes o seu próprio cônjuge não vai te apoiar no começo. Mas isso tem um tempo. Depois que você começar a aparecer com resultados, ele vai entender melhor, né? Porque você vai ficar tempo fora, você não fazia isso, agora você está fazendo, né? Para você levar para sua família uma dignidade, levar para sua família um conforto melhor. Então pode ser que o seu cônjuge no começo não entenda, mas fique tranquilo, né? Não discuta,
Deixa isso bem claro para ele que isso leva um tempo e você começa a construir o seu negócio, tá bom? Por último, a pergunta é: o que nós fazemos? A resposta vai depender do perfil da pessoa com que você está se dirigindo. Sempre com o objetivo de gerar curiosidade para mostrar o plano. Então você tem que ser sempre estratégico. Então eu pergunto: o que você faz? Você pode responder de 3 formas. Sou executivo de expansão de franquias. Uma opção. Trabalho com distribuição interativa de produtos. Ou sou um empreendedor social. Essas 3 respostas não estão muito claras. Então a pessoa vai falar assim: mas como assim? Sou remunerado por expandir mercado consumidor para uma grande empresa nacional. A pessoa, mas tá, mas o que você faz afinal? Então, você tem um tempinho? Vem cá. Mostra para a pessoa o plano. Olha que interessante. Se eu for falar com algum vendedor de produtos, você pode falar assim: ó, sou revendedor de cosméticos e perfumaria para uma grande empresa nacional, 100% de lucratividade. A pessoa fala: ué, lucro de 100%? É, como assim? Então mostra para ela os produtos e depois o plano. Certo? Então é dessa forma que nós nos identificamos para as pessoas, com o objetivo de deixá-las curiosas sobre o que nós fazemos. Tá? Bom, pessoal, encerra-se aqui esse treinamento inicial. Espero que até aqui eu tenha ajudado e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!